Olá, meus irmãos, graça e paz. Estamos aqui mais uma vez, nesses minutos, falando mais acerca da palavra de Deus. E vamos então pedir a direção do Senhor para nos conduzir nesse momento. Pai querido, Deus de amor, Pai de toda bondade, a Ti a honra, a glória, o louvor e toda adoração, Pai. Pai, muito obrigado pelo privilégio de estarmos nesses momentos falando acerca da Tua palavra. Espírito Santo de Deus, venha nos conduzir, venha falar aos nossos corações aquilo que o Senhor tem preparado para cada um de nós. Pai, nesses instantes, Pai, em nome de Jesus, te pedimos também que o Senhor esteja abençoando cada família, Pai, cada lar nesta hora e suprindo, Pai, cada necessidade segundo a Tua boa vontade. Pai querido, nós te pedimos que o Senhor venha, Pai, estar tomando o primeiro lugar e venha estar falando aos nossos corações. Toma toda a direção. Nós oramos gratos a Ti, em nome de Jesus. Amém. Irmãos queridos, nós nesses dias temos estudado sobre os 10 mandamentos e hoje e esses estudos foram escritos pelo irmão Arlécio Franco Costa Júnior, ele que é lá da Convenção Batista Mineira e escreveu esses estudos que nós estamos nesses dias, aprendendo, estudando com ele. Então, hoje nós vamos estar falando sobre o 8º mandamento, que está registrado em Êxodo 20, no versículo 15. E esse estudo de hoje também, ele tem como título: Não furte, seja íntegro e trabalhe. Assim, nós vemos nesses relatos que alguns estudiosos bíblicos, eles entendem que o mandamento não furtarás se dirigir originalmente a sequestradores, assim como está escrito lá em Êxodo 21:16. O texto nos diz o seguinte: quem sequestrar alguém será morto, quer a vítima seja encontrada em seu poder, quer ele a tenha vendido como escravo. Assim como no caso de José. Nós vemos ali no relato, lá em Gênesis 37, no versículo 15, que quando ali os seus irmãos sentam para comer aquele lanche que José havia levado para eles, e eles veem uma caravana de camelos que tinha um grupo de negociantes ismaelitas que transportavam especiarias, bálsamo, mirra, lá de Gileade para o Egito. Então eles vendem José para esses ismaelitas que o leva lá para o Egito. Então, segundo alguns estudiosos, esse mandamento também quer dizer sobre sequestros. Mas também nós podemos ver que ele é mais abrangente, não é só no caso de sequestros, mas também do roubo de objetos, também como está registrado em Gênesis 44:8, que quando já naquele tempo, depois de muitos anos, quando os irmãos de José vão ao Egito comprar mantimento, porque havia grande fome. E lá, nesse versículo, vai estar escrito isso, que é em Gênesis 44, já no versículo 8, quando ele diz assim aos irmãos: por acaso não devolvemos o dinheiro que encontramos nos sacos? Nós trouxemos de volta da terra de Canaã. Por que roubaríamos ouro ou prata da casa do nosso Senhor? Ali estão se justificando, aqueles homens ali no Egito, porque o dinheiro tinha sido devolvido, como nós vemos no relato, que o próprio José mandou que colocasse o dinheiro deles na boca dos sacos.
Então, esse 8º mandamento, ele se apresenta como um dever moral para com o próximo, no tocante ao direito de propriedade, e assim como uma característica da natureza de Deus, que é a justiça em amor. Nós vemos também lá no Antigo Testamento, também em Malaquias 3:10, quando o Senhor, através ali do profeta Malaquias, ele dizendo, chamando ao povo ao arrependimento, e o Senhor diz o seguinte, lá em Malaquias 3:7, a partir do 7, né, vai até o 10, quando o Senhor chama o arrependimento. Ele diz assim, o Senhor, né? Desde os dias de seus antepassados, vocês se afastaram de meus decretos e não os seguiram. Agora voltem-se para mim, e eu me voltarei para vocês, diz o Senhor dos Exércitos. Mas vocês me perguntam, de que maneira voltaremos? Acaso alguém pode roubar a Deus? Mas vocês têm me roubado. E perguntam, em que te roubamos? Vocês me roubaram nos dízimos, nas ofertas, e estão sob maldição, pois a nação inteira tem me roubado. Então, irmãos, é muito sério, não é? Quando não somos fiéis ao Senhor, a palavra nos diz claramente que nós estamos roubando ao Senhor. Então, os dízimos e as ofertas é o mandamento do Senhor para nós, né, os seus filhos. Porém, o conceito de furto é bem mais amplo. Nós vemos, né, algumas situações de furto que fogem do modo de pensar da maioria das pessoas. Por exemplo, com a questão do tempo. Quando, né, uma pessoa se dispõe a estar conosco e nós, né, nos atrasamos, tem pessoas que têm um atraso tão grande e nem se preocupam com isso, que marcou um horário com aquela pessoa. E nos diz que quando assim procedemos, nós estamos furtando, né, aquela pessoa do tempo que ela se dispôs para estarem conosco. Olha como é sério essa questão desse mandamento, né? Não furtarás. Também ele nos relata, nesse irmão Arlécio Franco, de que no trabalho, quando nós firmamos um contrato, né, com uma pessoa ou com uma empresa, nós geralmente firmamos um contrato de 8 horas de trabalho, não é mesmo? Não é diário. E ele nos diz que nós furtamos quando damos pausa pequena para o café, isso repetidas vezes, como desculpa, né? Não ali fazendo o nosso serviço, ou verificando e-mails, né, particulares, ou mesmo entrando nas redes sociais, ou mesmo em telefonemas que não tem tanta urgência. Ele nos alerta que estamos furtando, porque o nosso contrato foi de trabalharmos 8 horas, não é para aquela pessoa ou para aquela empresa. E também nos diz, ou se comprarmos também algum objeto falsificado, nós estaremos furtando das pessoas, né, que gastaram horas de trabalho para produzir aquele objeto, além do tempo, dinheiro para a produção, né, para a embalagem, até que se chegasse à venda. E quando nós compramos, né, coisas falsificadas, nós estamos furtando esses que trabalham para que eles, né, eles vivem disso, do fruto desse trabalho. E ele também nos fala outra coisa muito importante, que quando copiamos um texto de alguém e não damos crédito àquela pessoa, então nós estamos furtando o conhecimento do outro,
não estamos dando valor àquilo que ela produziu, né, com horas de trabalho, e nós usufruímos sem darmos o crédito àquela outra pessoa. Então, gente, esses são pequenos, né, pecados que eles entram sutilmente, né, que achamos que não tem nada a ver, mas que é pecado, não é? E o pecado nos afasta do Senhor. Então, atrelado também com isso, ele nos fala sobre a integridade. O 8º mandamento nos convida à justiça de Deus. O que Deus deseja de cada um de nós é que nós sejamos íntegros e que trabalhemos. Nós vemos no Salmo 26 que ele contém algumas lições sobre integridade. Quem conhece a justiça de Deus é capaz de discernir o que é pecado e as consequências que esse pecado traz. E essa pessoa que conhece a justiça de Deus, ela luta contra o pecado e se esforça por honrar a Deus e ter uma vida em santidade. Então, o íntegro sabe que a justiça de Deus, ela levará os ímpios a pagarem um alto preço. Daí o salmista rogar a Deus no Salmo 26, no versículo 9, quando diz assim: não me deis o destino dos pecadores, nem o fim dos assassinos. Pés firmes na retidão. Então, a retidão é um caminho onde andam as pessoas que temem a Deus e que confiam suas vidas a Ele. Então, quem trilha, né, o caminho da retidão, ele é aprovado por Deus. E Jesus, ele se intitulou sendo esse caminho. Ele é o nosso exemplo. E ele diz que ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E ele é o nosso exemplo, não é? Que nós devemos mirar a cada dia, a cada instante da nossa vida. Ainda no Salmo 26, também nos versículos 4 e 5, ele reafirma a sua determinação por seguir o caminho da retidão. A integridade, ela não é o caminho que nós devemos seguir, e a integridade, ela não comunga com o furto. E algo que Deus procura em cada um de nós é a integridade. E nós vemos na palavra de Deus vários exemplos, né, de homens que eles viveram em integridade. Em Gênesis 6, 9, nos fala sobre Noé. Noé era um homem justo e íntegro entre os seus contemporâneos. E Noé, ele andava com Deus. Nós vemos também Deus ali falando sobre Jó. Jó, no capítulo 2, versículo 3, o Senhor falando: porque ninguém há na terra semelhante a Jó, homem íntegro, reto, temente a Deus e que se desviava do mal. Então, a integridade é uma característica importante que Deus busca em cada um de nós e também na nossa relação para com o próximo e para com o trabalho. Seja ele qual for, nós devemos sempre empregar, nós sermos íntegros, sermos retos, justos diante do Senhor. E a palavra de Deus no Novo Testamento, em Colossenses 3, no versículo 23, o Senhor nos exorta: tudo quanto fizerdes, fazei-o de todo o coração, como para o Senhor e não para com os homens. Então, nos afastando assim de atentar contra esse mandamento, não é? Que é de furtar, não furtarás. E a Bíblia mostra, né, como o trabalho
ela como bênção de Deus e não como maldição. Nós vemos em Salmo 128, no versículo 1 e 2, que o salmista nos relata: como é feliz aquele que teme ao Senhor e que anda nos seus caminhos, e que você desfrutará o fruto do seu trabalho e será feliz e próspero. Então, o trabalho é uma bênção do Senhor, não é? E nós devemos, né, trabalhar porque é honroso, não é? O Senhor, não é, que nos ensina. E nós vemos também falando, né, sobre o trabalho, Paulo, o apóstolo Paulo, em 2 Tessalonicenses, no capítulo 3, quando ele fala ali aos irmãos de Tessalônica, que eles se mantivessem afastados daqueles irmãos ociosos, daqueles irmãos que não queriam trabalhar. E Paulo cita ele como exemplo. Olha, irmãos, quando eu estive com vocês, né, eu não fiquei ocioso. Antes trabalhei arduamente, dia e noite, para não ser um peso para nenhum de vocês. E ele ainda fala em 2 Tessalonicenses 3:10 que quem não quiser trabalhar, que também não coma. Olha só. Não deve comer, né? Os preguiçosos, os ociosos. É ordem da palavra de Deus, né? Não sou eu que estou falando. Então, essa palavra do Senhor a nós, ela vem para o nosso próprio bem, não é? A primeira regra bíblica que nós encontramos, não é, sobre o trabalho está em Gênesis 3:19, quando o Senhor fala ali para Adão, não é? No suor do teu rosto comerás o teu pão. Quando o homem peca, não é? Então o Senhor diz que agora, quando ele, né, para ele comer, ele vai ter que trabalhar. Então, no suor do seu rosto comerás o teu pão. E Paulo também alerta, né, fala em Efésios, no Novo Testamento de novo, né? 4:28, que ele diz assim: aquele que furtava, não furte mais. Antes, trabalhe fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que tenha, né, como acudir aos necessitados. Então, ele nos ensina a termos o quê? Primeiramente, para ter a nossa manutenção, né, da nossa casa, da nossa família. E em segundo lugar, ele nos exorta no espírito generoso, que trabalhando, né, com as nossas mãos, nós tenhamos com que acudirmos aos necessitados. Então, trabalho, né, fazendo com as próprias mãos o que é bom, para que assim podermos também auxiliar outros que necessitam. O propósito desse mandamento, né? Não furtarás, que ele está escrito em Êxodo 20, no versículo 15, e é repetido lá em Deuteronômio 5:19, né? Não furtarás. É a proteção e o respeito por nós mesmos e pelos bens alheios e também pelo próximo. Vinculando a este mandamento está a integridade e o trabalho como recurso para que cada um de nós, né, possa obter sustento, né, para a nossa família, para as famílias, de uma maneira digna, não é? Então, é a ordem do Senhor a nós. E nós vemos, né, com a importância do trabalho, que o Senhor, ele repete no Novo Testamento, não é? Esse mandamento, que está em Mateus 15:19, que nos fala assim: pois do coração vem maus pensamentos, vem homicídios, adultério, imoralidade sexual, roubo, mentiras e calúnia.
E esse mandamento é repetido em Romanos 2, 21, 13, capítulo 13, verso 9, e também em 1 Pedro 4, 15, para ver a importância do trabalho, demonstrando assim claramente o amor de Deus para conosco. E o Senhor Jesus ainda nos encoraja. O Senhor Jesus, em João 5,17, ele diz: Meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. E o apóstolo Paulo também, ele encoraja o trabalho, né? Não somente para o sustento da família, como está em 1 Timóteo 5,8, mas também para que cada um contribua, não é? Para o sustento dos necessitados, do nosso próximo. Então, a palavra de Deus nos convida a darmos bons testemunhos, não é? Não sermos pedra de tropeço para os incrédulos, nem tampouco para a igreja do Senhor Jesus. E sabe que o Senhor nos convida a nós exalarmos o bom perfume de Cristo. Essa palavra está registrada em 2 Coríntios, no capítulo 2, no versículo 15, que nos exorta a exalarmos o bom perfume de Cristo por onde viver, por onde passarmos. Deve ser desta maneira, glorificando a Deus. E o Senhor Jesus nos fala em Mateus 5,16, como ele convida, né? Assim brilha a vossa luz diante dos homens, para que vejam as vossas boas obras e glorifiquem a vosso Pai que está nos céus. É o Senhor Jesus que nos ensina, que nos exorta, né, a vivermos de modo a glorificarmos o Pai. Deus será glorificado quando assim agirmos. E a questão do trabalho, né, é tão importante que ela também é repetida em Eclesiastes 3, no versículo 13, que diz-nos assim: cada um deve comer e beber e desfrutar os frutos do seu trabalho, pois são presentes de Deus. Então, o trabalho é presente de Deus. E como é bom, não é? Trabalharmos, sinal que temos força, não é? E devemos ter alegria e glorificar ao Senhor em todo o tempo, em todas as situações, não é? Com os nossos corações dispostos a sermos obedientes ao Senhor. E vimos nesse estudo, né? Quanta coisa que às vezes passamos desapercebidos, não é? Quanto ao tempo, quanto copiarmos trabalhos que não fomos nós, né? De outros e não darmos o crédito àquela pessoa, quando não entregamos nossos dízimos e as ofertas, porque o Senhor, Ele libera a tua bênção quando nós somos obedientes à sua palavra. E a palavra diz que nós roubamos ao Senhor. Olha, estejamos atentos a isso, para não sermos, né, chamados de ladrões. Quando tomamos essas atitudes, que o Senhor nos ajude a sermos fiéis, que o Senhor possa achar integridade em nós, que é o que Ele busca, e que procuremos viver em santidade, glorificando e exaltando o nome do Senhor. Amém? Que o Senhor nos ajude a cada dia e nos conduza que sejamos assim. Oremos. Pai, obrigada pela tua palavra, Senhor, a palavra que é lâmpada para nossos pés, que é luz para os nossos caminhos. Ajuda-nos, ó Deus, a andarmos em obediência, a sermos achados íntegros, ó Pai, assim como tu achaste Noé, Jó, tantos homens, Pai, e mulheres que estão relatados na tua palavra para nosso exemplo. Muito obrigada, Senhor. Continue conosco, Pai, nos conduzindo em tudo. Pai, perdoa nossos pecados. Segura nas nossas mãos para que possamos, ó Pai, andar em integridade a cada dia. É que eu te peço e te agradeço em nome de Jesus. Amém.